Boa noite, meu nome é Arthur Medeiros e atualmente eu moro em Caruaru, uma cidade de porte médio no agreste de Pernambuco. Porém, durante minha infância, eu morei em uma pequena cidade do interior do estado, mas prefiro não revelar o local exato. Hoje gostaria de compartilhar uma história sobre um rapaz chamado Marcondes, que era conhecido por roubar em todo o povoado onde vivia. Essa história foi contada a mim pelo meu pai, que morou em uma casa vizinha de Marcondes na época. De acordo com meu pai, isso aconteceu nos anos 80, quando ele tinha cerca de 15 anos e ouviu a história da boca da mãe de Marcondes, Dona Maria de Evilária. Um dia, meu pai acabou de chegar da roça onde trabalhava com o meu avô e entrou pelo quintal de casa. Ele precisou dar água aos animais e, em seguida, soltou eles em um pequeno cercado no fundo da casa. Minha avó estava na sala conversando com Dona Maria, enquanto meu pai ficou na cozinha comendo. Ele ouviu Dona Maria contar para minha avó que seu filho Marcondes tinha visto uma aparição que ele acreditava ser um presságio de morte, e por isso ele não quer sair mais de casa. Dona Maria era uma mulher muito religiosa, e tanto ela quanto seu vilário não apoiavam as coisas horrendas que o seu filho fazia. Desde muito jovem, ele sempre causava problemas, se metendo em coisas que não eram da sua conta. Mas mesmo com o conselho dos outros, ele continuava a causar problemas. A mãe dele sempre orava para que ele mudasse de vida, pois todos do povoado gostavam da sua família, exceto pelo comportamento do filho. Seu vilário até se preocupava em pagar pelos prejuízos que ele causava. Dona Maria contou uma história sobre seu filho. Certa vez, numa sexta-feira ao final de tarde, o rapaz saiu de casa dizendo que iria pescar. E horas depois, Dona Maria ouviu uma batida na porta e a voz do filho pedindo para ela abrir. Ela já estava na cama, mas levantou e abriu a porta da frente e viu o padre acompanhando seu filho, que tremia e chorava descontroladamente. O padre pediu que ela preparasse um chá e colocasse o filho para deitar, prometendo voltar no dia seguinte para rezar com a família. Enquanto isso, Dona Maria tentou consolar o filho, mas seu marido, que já estava com pouca paciência com o rapaz há muito tempo, o fez contar o que havia realmente acontecido. Ele suspeitava que o filho tivesse aprontado de novo e alguém tivesse lhe dado uma surra. Pela primeira vez, Marcondes parecia arrependido. Ele abraçou seu pai e pediu perdão, começando a chorar. Contudo, depois de se controlar, ele contou aos seus pais o que havia acontecido naquela noite. E de acordo com o que ele contou, ele estava realmente a caminho de ir pescar na região da Lagoa da Mata, a cerca de 7 quilômetros do povoado onde morava. No entanto, ao passar pela venda do seu Otacílio, ele notou algumas bicicletas paradas na frente. Ao olhar para dentro, percebeu que os homens estavam jogando sinuca e conversando, então teve a ideia de pegar uma das bicicletas para evitar caminhar durante todo aquele trajeto. Ele montou na bicicleta vermelha sem saber quem era o dono e começou a pedalar para que não fosse visto. Naquela noite, a lua brilhava radiante no céu e ele se sentiu atraído por ela. Rapidamente, ele abandonou o povoado e seguiu por uma estrada de terra, levando consigo a bicicleta vermelha. O destino final era a lagoa, onde planejava fazer uma pescaria. Enquanto seguia, ele chegou a uma área mais deserta, sem sinais de presença humana. Quando chegou a uma encruzilhada, ele tinha duas opções: virar à direita para chegar à lagoa ou seguir em frente para chegar à fazenda dos Cavalcantes. Ele decidiu seguir o caminho da lagoa, mas depois de cerca de 500 metros, antes de chegar à ponte sobre o riacho, ele notou alguém parado na estrada e, quando se aproximou, percebeu que era um homem alto, vestindo capa e chapéu, que estava esperando ali. Como jovem, Marcondes sempre foi audacioso. Ele desceu da bicicleta a uma distância de cerca de 10 metros e sacou uma faca. Quando se dirigiu ao homem, este foi para o meio da rua como se estivesse o desafiando. Marcondes xingou e perguntou o que o estranho queria. O homem olhou diretamente para ele e respondeu que era a morte e que logo viria buscá-lo. Marcondes acreditou que era uma brincadeira e, com a faca na mão, apontou para o estranho.
De repente, sentiu uma dor intensa no pulso e deixou a faca cair. Quando se agachou para pegá-la, não viu mais ninguém. No lugar havia um cheiro forte, parecia com o fedor de esterco de galinha. Ele olhou para o riacho, mas não viu ninguém e ficou incrédulo com o que tinha acontecido. Ele olhou em volta novamente, mas não havia como alguém ter aparecido assim na sua frente. Ele acreditou então que fosse uma aparição. Com medo, ele montou na bicicleta e partiu rapidamente pedalando de volta para o povoado. No entanto, quando ele chegou à encruzilhada, viu o homem novamente, mas passou direto. Mais adiante, depois de uns 5 minutos, o homem reapareceu como se quisesse deixar Marcondes louco. Por sorte, na entrada do povoado ficava a igreja e ele se lembrou de Deus. Ele foi batendo na parte traseira da igreja onde o padre tinha uma casa, gritando por ajuda. Em questão de minutos, o padre abriu a porta e, curioso sobre o que estava acontecendo, Marcondes implorou por ajuda a falar com o padre sobre o que ele havia visto perto da ponte. Durante a viagem de volta, o padre hesitou em acreditar e achou que Marcondes pudesse estar tendo alucinações. Mesmo assim, ele rezou e pediu para o jovem se acalmar. Depois de alguns minutos, Marcondes já estava se sentindo mais tranquilo, mas de repente ele escutou uma risada e, olhando pela janela, viu o homem parado do lado de fora, olhando para ele. Marcondes gritou e o padre olhou, mas não viu ninguém. No entanto, ambos começaram a sentir um fedor insuportável e o padre começou a acreditar que algo realmente havia se manifestado para o jovem. O padre então pegou água benta e começou a aspergir a casa. De repente, eles ouviram uma risada macabra vindo da frente da casa e na mesma hora a bicicleta começou a se mover e caiu sozinha. Após ouvir a história, o padre ficou convencido de que algo sobrenatural havia acontecido. Ele intensificou suas orações e minutos depois a bicicleta se espatifou no terreiro à frente da sua casa e o mau cheiro lentamente desapareceu. Mais tarde, o padre acompanhou o rapaz até a sua casa. Ao ouvir a história, Dona Maria começou a rezar. No dia seguinte, Evilário acordou com a intenção de devolver a bicicleta, mas quando foi ao quintal, ela já não estava lá e seu filho ainda dormia. Mesmo assim, ele foi até a venda e perguntou a Otacílio se alguém havia dado falta de uma bicicleta vermelha. Otacílio respondeu que não e afirmou que se alguém tivesse visto a bicicleta sumindo, teria comentado. Bom, depois de toda aquela bagunça, ele começou a ajudar o seu pai na fazenda e nunca mais pegou algo que não lhe pertencia. Meu pai acredita que se ele não tivesse mudado de vida, ele teria morrido devido às ameaças de pessoas que queriam prejudicá-lo. Mas apesar de tudo, aquela aparição, apesar de assustadora, fez bem a ele. Ele se tornou um homem responsável, pai de família, trabalhador e mora na mesma cidade onde meu pai vive. No entanto, ele e meu pai nunca descobriram a verdadeira identidade da pessoa que possuía aquela bicicleta. A bicicleta parecia ter sido deixada ali para que ele a pegasse e a levasse até a encruzilhada onde viu aquela coisa que mudou a sua vida. Ele parecia destinado a estar lá naquela noite, e graças a isso, ele ainda está vivo para contar a história e mostrar que uma vida errada não tem futuro para ninguém.